Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, né? E é uma polêmica muito grande aí, né? Sobre o Pastor Paulo Júnior, que inclusive até aqui, né? Tiraram o pastor, né? Do canal dele. Mas eu não estou aqui para falar da polêmica, não estou aqui para falar da pessoa em si, tá? Eu não estou aqui para falar dele. Mas o que sabemos é que ele cometeu algum tipo de, não sei, algo que, segundo ele no vídeo, né, está ferindo, né, parece que a norma de pastor, né, e cita muito sobre isso, igreja e não sei o que, e alguma coisa assim. Não tô aqui para isso, só entrei aqui. A gente não vamos ver nada sobre isso, não estamos aqui para manchar a imagem da pessoa, tá? Mas do pastor Paulo Júnior, a palavra pastor, né? Isso já abrangendo todos os que estipulam, que dizem, né? Que se autopromovem pastores, né? Que existe todo aquele negócio de foi consagrado a pastor por homens, né? Já vivenciei muitos casos, né, que inclusive a pessoa falou assim: que eu não queria ser consagrado a presbítero, eu não queria ser consagrado a diácono, me consagrar foi porque quis, porque eu não gosto de ler a Bíblia, e outras baboseiras, mas dentro do sistema religioso, né? E aí você vê que esse tipo de essa consagração, né, para a pessoa se tornar pastor, padre, né, bispo, diácono, evangelista e muito mais aí, né, são coisas de homens, são doutrinas de homens, são costumes mundanos do homem, né, sendo que a Bíblia ela não te dá esse poder, não te dá essa ordem, até porque foi o próprio Messias que consagrou os seus discípulos. Ele escolheu os seus discípulos. Foi ele que escolheu. Foi ele que escolheu quem iria propagar o evangelho, quem estaria por dentro, quem estaria à frente dessa missão, né? Não que a gente não possa, mas é um dever nosso de anunciar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê que o Pai dá a fé, aquele que o Pai der a fé, né? O Pai ungir, né? Aquele que o Pai impor a fé de crer nele, aquele que ouviu o testemunho do Messias, a qual o Pai atraía até o Messias, e crê no testemunho do Filho, que é o testemunho do Pai, ele será salvo, a fé ele vai crer, entendeu? Então, né, não tem essa de consagrar pastor. E o que eu quero é que vocês abram comigo em Mateus, capítulo de número 23. Podemos ler a partir do versículo 1, muito interessante isso daqui, porque no vídeo passado eu falei uma coisa, e eu não sei se vocês assistiram, mas assistem lá. Eu falei assim, isso lembra de vocês o versículo? Isso te lembra algo? E é isso que a gente vai falar aqui, né? Já falando sobre pastores, né? O costume que eles têm, né? Vivendo o sacerdócio levítico, né? E esquecendo que o sacerdócio real, o real sumo sacerdote é o Messias. Então a gente vivemos o sacerdócio do Messias, né? Como as pessoas são acostumadas a ouvir, a falar de Cristo, né? De Jesus Cristo, né? Yahushua HaMashiach. Então, assim, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 23 de Mateus fala o seguinte: então falou o Messias à multidão e aos seus discípulos também, óbvio, né? Dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, os que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem
e também não fazem. Eles dizem, eles falam, eles pregam, eles dizem, irmão que tem que fazer isso, irmão que tem que fazer aquilo, irmão, pode fazer isso não, irmão não pode fazer aquilo, mas eles fazem. Oxa, os fariseus, os escribas, eles falavam, eles pregavam, né? E eles não faziam. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar. Preste atenção e vai imaginando, vai ligando a religião do homem, né? Porque não tem nada a ver a religião do Pai em Tiago 1, a partir do versículo 27, não tem nada a ver aquela religião que o Pai fala, que a verdadeira religião do Pai é cuidar dos órfãos, da viúva e os necessitados, em suas necessidades, especialmente não se corromper com a coisa do mundo. Aquela religião não tem nada a ver com a religião que hoje acostumamos ver, conhecer, né, até a maioria praticar, né, ir, né, ser religioso. E não é isso que o Criador, não é isso que o Messias veio fazer, veio pregar, veio ensinar, não é isso, né? E os põe nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. O que é isso? Eles põem fardos pesados, difíceis de suportar. Os fariseus, os escribas, eles pregam sobre isso, eles ensinam sobre isso, mas nem eles fazem. Mas eles impõem fardos pesados e nem sequer você que está ouvindo aqui, você do sistema religioso, não estou aqui para te criticar, mas estou aqui para abrir os teus olhos, abrir a sua visão, despertar e conhecereis a verdade e ela vai vos libertar. A verdade é Cristo, a verdade é Yahushua. Então você conhecendo a verdade, conhecendo o verdadeiro evangelho, você vai se libertar. Libertar de quê? Do vício? Libertar, porque eu era um homem mau? Libertar porque... Não. Não porque o contexto não está dizendo isso. Mas sim, porque o eleito, ele recebe a fé de crer no Pai e ele pratica boas obras. É evidente que por mais que é eleito, ele vai pecar. É evidente isso. Então, por isso que nós não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para condenar ninguém, óbvio que não somos, né, não condenamos ninguém, mas estamos aqui para que você abra seu olho e vamos continuar aqui. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes, né? Querendo ser santos, né? Querendo se aparecerem, né? Perante os homens, perante as pessoas. Eles querendo ser... nós somos os santos dos santos, nós somos os sacerdotes, nós somos os fariseus, né? Nós somos os líderes do templo, nós somos os que pregam sobre o testemunho do Pai. E amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas. Parei. Sinagoga. No original, o que significa sinagoga? Sinagoga era o lugar onde eles se reuniam. É onde era a parte mais alta, onde eles pregavam, anunciavam, né, as boas obras, mas não viviam, mas impunham fardos pesados e difíceis de suportar, né, e as pessoas nem sequer se moviam um dedo para removê-lo, os fardos, porque eles aceitavam do jeito que tá. Eles ouvem o pastor falar e eles aceitam do jeito que tá. Eles ouvem o líder, o guia da igreja, né? Por que digo igreja? Porque a igreja é o corpo do Messias. A igreja são pessoas espalhadas pelo mundo. Não é um templo de pedra a qual reúne um certo tanto de pessoa e é a igreja. Até porque eles falam que a igreja não é pessoas. A igreja é um templo. Vamos à igreja.
Espera. Ao templo ou a pessoa? E as pessoas estão fazendo conforme está escrito no versículo 4, no capítulo 23 de Mateus, que diz: porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os opõem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo sequer se movem, querem movê-lo, esses fardos. As pessoas simplesmente aceitam e acabou. Ah, mas meu pastor falou, tá bom. Eu vivenciei esses dias, né, uma pessoa que ela não é religiosa e aparentemente também nunca seguiu, né, essa doutrina, o templo de pedra. E conversando com um rapaz que ele é religioso, né, ele vai no templo de pedra e ele fez uma pergunta para ele. Ele fez uma pergunta para ele, inclusive falando sobre dízimos e ofertas. E ele mesmo fez a pergunta e respondeu. E o rapaz disse: ah, mas aí você me quebra. Aí eu tenho que defender porque você está falando da minha fé, do meu pastor. As pessoas nem com o dedo sequer remover o fardo pesado. A teologia. Vou mudar um pouco isso daqui. Não estou adulterando, deturpando o versículo, mas para que vocês entendam, eu aceito o que é pregado nos templos de pedra. E eu não quero nem sequer mover o dedo para ver se é verdade ou não. Para ver se o que estão falando é verdade ou não. E continua: mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes e amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas e as saudações nos mercados, nas praças. Oh, meu pastor, eles amam isso porque veneram eles. Está te lembrando alguma ação que acontece na atualidade? Não só na atualidade, mas está te lembrando alguma ação? Você que é religioso, pare um pouco e pensa. Para de ser ignorante. Para de ficar nesse achismo. Ah, mas eu acho que é... Primeiro é porque foi no sistema religioso e imporam esse tipo de pregação deturpada. E aí depois vem e fala: não, mas é porque é assim, assim, assim. É. Então me mostra na Bíblia. Não, mas é porque meu pastor que disse. Tá vendo? Nem sequer move um dedo para saber da verdade. O Messias disse: e gostam de serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, mestre, meu guia, meu pastor. Sabe, babando na meia do cara, né? É o chupa-meia, como dizem, eu acho que lá na Argentina, uma coisa assim, né? Lá é o chupa-meia. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Messias. E todos vocês é irmãos. E a nenhum homem na terra, a nenhum sequer homem na terra chamei de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. O Pai no catolicismo, que é onde fundou, é a igreja mãe, o templo de pedra mãe, que é onde nasceu todas essas outras denominações, né? É a grande prostituta que vive pelo dinheiro e não pelo amor, que é a noiva. Eles gostam de ser chamados Rabi. Eles gostam de serem vistos. Eles gostam de ser chamados de pai. Padre. Tá entendendo? Nem vós chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, o Messias. Tá vendo que ele tá
passando para ele, porque é ele. Pai é só o que está no céu. Mestre, Rabi, que é mestre do judaísmo, que é o Rabi, é o Messias. Ele era um mestre. Ele sempre foi e sempre será o nosso mestre. Mas o que for maior dentre vocês será irmãos, né? Será servo, quer dizer. E o maior dentre vocês, dentre vós, será o vosso servo. A ninguém chameis de mestre, versículo 10. Ou guia, ou pastor, que é o que guia as ovelhas, não é isso? Porque o único pastor é o Messias. Ele é o nosso único e o bom pastor. João 10 vai falar sobre isso. E todos que vieram antes de mim, todos, sem exceção, eram ladrões e assaltantes. O Messias julgou todos. Todos, sem exceção. Mas ai de vós, quem? Escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais e nem deixa quem quer entrar. Porque devorais a casa das viúvas, e sob o pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis a maior condenação. Então não adianta você achar que é porque tá no terninho, na gravatinha, é porque fala bem, é porque fala com a voz mansa. Meus irmãos, labra serio de cai, assim diz o Senhor. Não adianta. A ninguém na terra chamai de pai, de mestre, de guia, de pastor, de rabi, porque só um mestre. De pai, só o que está no céu. De mestre, de guia, de pastor, só o Messias. E mais ninguém. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, mas irmão Eduardo, porque lá no livro tal tá falando com vossos pastores, não sei o que. Irmãos, calma. Leia o contexto. Leiam todo o contexto. Entendam. Pastor não é hierarquia, é função. O pastor, ele é o que guia as ovelhas. Ele não tem a hierarquia de ser maior do que elas, mas um dever de servi-las, de protegê-las. Só que o Messias já disse em João 10 que esses aí, eles não dão a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou. Eu dei a vida pelas minhas ovelhas e ainda derramei o sangue por elas. Por elas. As minhas ovelhas. Não são todas ovelhas, tá? Que se acham ovelhas. Mas são bodes. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, entendeu? Aconteceu algo, né? Provavelmente inesperado aí, né? Alguma coisa aconteceu, óbvio, né? E suspendeu o cargo de pastor. Suspendeu, né? Tá vendo que é hierarquia? Sendo que na Bíblia é função. É função, não é hierarquia. Só que eles inverteram. Hoje, e até antes, né? Eles inverteram a função para hierarquia. E o versículo fala muito bem, que vocês viram, né? Que eles gostam de se sentar nos melhores lugares. Eles gostam das saudações. Ô, pastor. Ah, por favor. Eu comia desse reggae, comia. Hoje eu não como mais. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Aqui, ó. E os põe nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Por causa disso aqui. E a partir do momento que eu comecei a ouvir, comecei a discernir através do Espírito Criador. Se você for ver João 10, as ovelhas elas já estavam no aprisco, que era o sistema
que era justamente Cristo falando, o Messias falando sobre o poder dos escribas e dos fariseus, sobre o poder do sacerdócio levítico, sobre aquela doutrina, aquela teologia, a qual o Messias veio e quebrou aquilo ali. Por isso ele foi perseguido e morto. Se você estiver achando que o Messias morreu simplesmente, eu vim morrer para pagar o pecado. Não, ele foi perseguido e morreu. Mas isso teve um propósito. O Pai, tudo foi pelo propósito do Pai, tudo foi pela ordem do Criador. Toda perseguição foi dada pelo próprio Pai. Principalmente porque eles estavam pregando a mentira. Eles queriam fazer obras boas, entre aspas, à vista dos homens, é como diz a palavra, porém eles nem sequer não faziam. Então não chame ninguém de pastor, não chame. Só o Pai. No vídeo passado eu falei e repito, o pregador mirim, ele disse que o irmão fala assim, só Cristo é meu pastor, tá amarrado. Puxa, olha essa heresia. E aí o homem nem sequer com o dedo quer mover isso. Não quer olhar, não quer pesquisar, né? Não quer ler, não quer saber se é verdade ou não. Por quê? Porque o pastor, ele disse o seguinte, não se deve discutir sobre a palavra, e sim aceitá-la. Porque se você discutir, você está blasfemando contra o Espírito do Criador. É isso que eles falam. O Espírito de Deus. Se liguem nisso. Pesquisem. Estou aqui para abrir seus olhos. Tá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Valeu.